As coisas continuam esquentando no Oriente Médio. O Irã acabou de deixar sua posição bem clara, e suas exigências são tão abrangentes que podem afastar ainda mais qualquer avanço diplomático. E com o Paquistão, Arábia Saudita e Turquia formando uma frente militar unida contra Israel, o cenário pode estar mudando mais rápido do que qualquer um dos lados esperava. Jerusalem Minute vem a seguir. Bem-vindo de volta ao Jerusalem Minute aqui na JNS TV. Alex, o Irã agora está fazendo uma lista de exigências para abrir o Estreito de Hormuz. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã diz que a via navegável estratégica permanecerá fechada até que Washington corrija seu comportamento. As exigências incluem o fim permanente da guerra e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos, além da retirada das forças americanas da região. Bem, temos que analisar o que está sendo dito em público versus o que está sendo dito diretamente à equipe de negociação do presidente, que presumivelmente está sendo liderada por J.D. Vance. O presidente também disse que está diretamente envolvido nas negociações. Então, certamente há bravatas na esfera pública, até mesmo pedindo reparações americanas pela guerra até agora no Irã, mas você também está ouvindo relatos de que o Irã está implorando aos americanos por um acordo, que a economia iraniana está à beira de um colapso absoluto. Claro, já estamos dizendo isso há muito tempo. Mas que eles realmente querem um acordo. Não está claro com quem os americanos estão negociando, mas o que você está vendo faz parte de um padrão que se tornou muito previsível, em que os iranianos dizem que querem um acordo. Os americanos fingem negociar com o Irã por um acordo, de repente, os iranianos fazem exigências, o presidente Trump e outros dizem, estamos muito perto de um acordo, dizendo que vamos chegar a um acordo em breve. Então você vê eles dizendo, ok, parece que navios estão passando pelo Estreito de Hormuz, de repente um ataque ao navio, Então, estamos nesse padrão agora que não parece nada bonito. Mas, parece que esse padrão é o novo status quo. Com certeza. E aqui você tem o presidente Trump. Vamos cortar para esse trecho onde ele diz mais uma vez que essa é a última chance do Irã. Mas estamos conversando agora. Estamos conversando a pedido do Irã, com o apoio da Arábia Saudita, com o apoio dos Emirados Árabes Unidos e com o apoio do Catar em particular, mas também de outros. Todos eles queriam dar uma última chance a isso. Esta é a última chance. Esta é a última chance para eles assinarem um bom documento. Se eles desistirem de novo, acabou para eles? Bem, se eles desistirem de novo, eles vão ser atingidos com muita força. É muito parecido com o que você acabou de dizer. Esse padrão do presidente Trump ameaçando, dizendo que essa é a última chance, mas ele disse isso várias e várias vezes. É a última chance, até a próxima. Exatamente. Certo? Quero dizer, eu realmente acho que Trump está certo e deve ser levado a sério quando diz que, se eles não assinarem um acordo, serão atingidos com força. E esse tem sido o padrão. O padrão é, ok, entra na negociação, você segue esse roteiro com intransigência e grandes exigências atingir navios no estreito. E então sim, os Estados Unidos realmente revidam com força, mas de forma limitada. Com força, realmente com força, na verdade. Eles atingem alvos estratégicos com precisão cirúrgica absoluta. Mas então, os iranianos voltam mais uma vez rastejando para pedir um acordo e Trump realmente não parece querer ir até o fim. E eu acho que está ficando claro que, se você quer que isso pare, a única maneira é ir até o fim. Mas ir até o fim, obviamente, vai ser maior do que foi antes. Aquelas 6 semanas de guerra com os Estados Unidos e Israel lado a lado não derrubaram o regime. E eu acho que isso pode ter sido uma decepção para Trump. Acho que também foi uma decepção para Israel. Há todos esses relatos de que o primeiro-ministro Netanyahu havia dado a entender que esperava que o regime caísse após 6 semanas de campanha contínua. Claro, havia outros elementos que talvez não tenham sido implementados, incluindo quando ouvimos que os curdos poderiam ter sido armados e entrariam no Irã para combate corpo a corpo com membros do IRGC, aqueles que realmente mantêm o controle sobre o povo. E o que você realmente quer ver, se isso acontecer, é que o povo se levante nas ruas e que o IRGC não abra fogo contra eles. Essa seria a resistência popular, a revolução que derrubaria esse governo. E você não pode fazer isso só com ataques aéreos. Então o que Trump está percebendo é que isso está seguindo um padrão. A questão para ele, eu acho, é o timing. Ele quer fazer isso agora
Ele quer fazer isso em grande escala? Ele talvez queira apenas enrolar as coisas até depois das eleições de meio de mandato, como discutimos na semana passada. Israel, como já dissemos muitas vezes, está pronto para agir. Eles estão preparados. Ao mesmo tempo, Posso te dizer que acho que a maioria dos israelenses, que já passaram por quase 3 anos de guerra, provavelmente está bem confortável em ter um agosto agora, que geralmente é considerado o mês de férias. você vê israelenses viajando para o exterior ou tirando férias no país e não precisando correr para os abrigos antiaéreos. Acho que é um alívio muito necessário para grande parte do povo israelense. Sim, certamente uma situação diferente essa semana em relação à semana passada, quando estávamos à beira de voltar a uma guerra em grande escala. Ao mesmo tempo, você tem o Irã e o país de Omã chegando a um acordo sobre o Estreito de Hormuz, especificamente em relação às rotas de navegação. Irã e Omã concordando com coordenadas geográficas específicas para uma rota de navegação específica pelo Estreito de Hormuz. Quão significativo é esse acordo entre esses dois países? Bem, eu acho que isso faz parte desse padrão que estamos vendo. É apenas uma das fases aqui, sabe? Esses estreitos são margeados pelo Irã e Omã. E agora eles estão falando sobre algum tipo de rota coordenada, onde navios entrando no Estreito de Hormuz passariam por águas territoriais iranianas. Navios que estão saindo do Estreito de Hormuz passariam por Omã. Enquanto isso, não está claro se os Estados Unidos concordaram com algum desses termos. Não está 100% claro se isso será o que o presidente e J.D. Vance chamaram de navegação sem pedágio, certo? Lembre-se, essa é uma via navegável internacional. É uma via natural. Não é um canal construído por um país em seu território, como o Canal de Suez ou o Canal do Panamá, onde esses países, Egito e Panamá, podem cobrar pelo tráfego de navios porque investiram dinheiro para construir esses canais. Esta é uma via navegável internacional natural. Você não quer ver nenhum pedágio, você não quer ver nenhuma mina, e você não quer ver lanchas rápidas ou drones indo atacar esses navios. Como o presidente Trump disse, sabe? Os navios são... Eles podem ser navios de bilhões de dólares entre o próprio barco, o próprio navio e a carga no barco, que na maioria dos casos é petróleo. Você não quer ver um navio ser atingido. E então as seguradoras não querem fazer seguro dos navios. Então, sabe, essas são conversas, de novo, apenas parte desse padrão. Eu, sabe, ainda não sei o que pensar disso, mas certamente para Trump, sabe, abrir o Estreito de Hormuz tem sido a prioridade número 1. Ele quer os preços do petróleo mais baixos. A segunda prioridade é garantir que o Irã nunca chegue perto de obter uma arma nuclear. E você pode tentar conseguir isso por meio de um acordo, certo? Mas o acordo só vem após uma grande ação militar em que Estados Unidos e Israel atacaram que também instalação nuclear. Então, mesmo que o Irã não se comprometa a não ter armas nucleares, na prática, eles não podem produzir uma arma nuclear neste momento. Vamos dar uma olhada no Oriente Médio de forma mais ampla aqui. E isso, eu acho, é uma grande notícia. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão assinando um acordo de defesa mútua, um amplo acordo de defesa mútua, declarando que um ataque armado contra qualquer um desses 3 países será considerado um ataque contra todos os 3. Isso parece ser um desdobramento muito, muito importante aqui. Bem, o que vimos nos últimos dias é isso. Os Houthis no Iêmen têm intensificado os ataques, não apenas dentro do Iêmen. E você tem essa situação de guerra civil que vem se formando há muitos anos dentro do Iêmen, mas os Houthis também têm atacado diretamente a Arábia Saudita. Esse é um grupo proxy do Irã. Também vimos grupos proxy iranianos no Iraque atacando a Arábia Saudita. Então você vê aqui que a tensão entre o Irã e a Arábia Saudita está aumentando. E os sauditas divulgaram uma espécie de estimativa, houve relatos na imprensa esta semana, de que os sauditas acreditam que um grande ataque do Irã pode estar prestes a acontecer. E então, o que você vê aqui é que a Arábia Saudita se volta, curiosamente, para a Turquia, que é um país da OTAN, tem um exército muito forte, assim como o Paquistão, que é, como você sabe, o único país nuclear da região, basicamente concordando com um pacto. Isso é, aparentemente, o que o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, disse ser tecnicamente equivalente ao artigo 5 da OTAN. Sabe, em que qualquer ataque à Arábia Saudita será considerado um ataque ao Paquistão e à Turquia também. Então isso é realmente interessante porque você vê aqui que o Paquistão vinha atuando como mediador nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre um programa nuclear no Estreito de Hormuz. Sabe, a Turquia
Eu não sei se eles são grandes fãs do Irã, por um lado, mas esse é outro grande país de maioria muçulmana. E então, o que você está vendo aqui é um alinhamento onde, se o Irã ou seus grupos proxy atacarem a Arábia Saudita de forma significativa, isso poderia arrastar a Turquia e o Paquistão para um grande conflito regional, certo? E isso nem necessariamente envolve Israel. Então, por que a Arábia Saudita está fazendo isso neste momento? E ao mesmo tempo, só para falar sobre o Paquistão, para mostrar qual é a posição do Paquistão agora. Você teve o ministro da Defesa do Paquistão essa semana dizendo que o mundo islâmico deve se unir para enfrentar a ameaça comum representada por Israel. Quer dizer, pensávamos que a Arábia Saudita talvez estivesse caminhando para a normalização, e agora eles assinam esse pacto com a Turquia e o Paquistão. Bem, eu acho que para Israel, eles não precisam necessariamente se preocupar com isso, porque Israel não quer atacar a Arábia Saudita, pelo menos no curto prazo. Quero dizer, a longo prazo, as coisas podem ser totalmente diferentes. Sabe, eu não confiaria necessariamente em quem é seu aliado de um dia para o outro. Mas agora, no momento, está claro que a Arábia Saudita é inimiga do Irã. A Arábia Saudita está na órbita dos países que poderiam normalizar relações com Israel. Então, só porque a Arábia Saudita assinar um pacto com a Turquia ou o Paquistão não necessariamente os impede de normalizar relações com Israel e não necessariamente faz da Turquia ou do Paquistão uma ameaça imediata a Israel mais do que já eram. Agora, o Paquistão é um país, um dos poucos que realmente reconheceu a soberania de Israel em 1948, quando declarou-se um Estado. Houve até conversas de que Israel e o Paquistão poderiam estar avançando rumo a um futuro acordo de normalização, embora talvez mais distantes disso do que os sauditas. Mas é claro que, quando se trata do Oriente Médio, sempre haverá pessoas radicais anti-Israel em todos os países. Mesmo quando Israel fala sobre normalizar relações com a Arábia Saudita, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita frequentemente faz comentários anti-Israel. Então, você sabe, você tem que levar esses comentários, por um lado, com um certo grau de seriedade, por outro lado, com um pouco de cautela, digamos assim. Mas o que é interessante, quando você olha para trás, para o discurso do primeiro-ministro Netanyahu no Congresso em fevereiro de 2024, cerca de 5 meses após o início da guerra, a principal notícia desse discurso foi que ele estava propondo uma aliança ao estilo da OTAN entre países, que eram países dos Acordos de Abraão. Mas ele também se referia à Arábia Saudita para contrabalançar essa ameaça contra o Irã. Então ele via Israel como a principal superpotência regional à frente de uma aliança ao estilo da OTAN contra o Irã. A Arábia Saudita optando por deixar Israel de fora disso e, em vez disso, se voltar para o Paquistão e a Turquia. Mas talvez esses dois países, todos esses países, na verdade, aliados dos americanos, sabe? Os sauditas são, de certa forma, aliados dos Estados Unidos, pelo menos com esta administração. O presidente Trump está sempre dizendo como a Turquia é uma aliada dos Estados Unidos e que Erdogan é um amigo pessoal. O presidente fala coisas muito boas sobre o marechal de campo que comanda o Paquistão. Pode ser que os Estados Unidos não só estejam bem cientes disso, mas que, de certa forma, estejam por trás e apoiando esse esforço, para criar um fator de dissuasão. Assim, o Irã agora entende que países que antes achava que poderiam ser seus aliados em uma guerra, na verdade serão seus adversários e oponentes em um conflito. Alex, você mencionou os Houthis antes. Eles atacaram o governo do Iêmen nos últimos dias. Isso não foi apenas um ataque aleatório de mísseis em campo aberto. 10 pessoas foram mortas, 8 soldados do governo e 2 civis. Eles estão agora atacando o governo lá no Iêmen. Quero dizer, faz tempo que não ouço falar sobre quão eficaz ou eficiente é esse governo com a presença dos Houthis apoiados pelo Irã nesse país. Vamos falar sobre a importância desse grande ataque, eu diria, no qual 10 pessoas foram mortas. Certo. Os Houthis estão definitivamente começando a agir contra a Arábia Saudita. Eles também atacaram uma embarcação no Golfo de Omã, perto do Estreito de Bab el-Mandeb. Então eles são basicamente responsáveis por pirataria em alto mar nesse segundo grande ponto de estrangulamento. Então você tem 2 grandes pontos de estrangulamento internacionais. Um é o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, o outro é o Golfo de Omã e o Estreito de Bab el-Mandeb.
E você tem o Irã diretamente no Estreito de Hormuz e por meio de seus aliados, por procuração, os Houthis, no Bab el-Mandeb, capazes de bloquear essas duas principais rotas comerciais marítimas, pelas quais a maior parte do petróleo do mundo, não quero dizer a maioria, mas mais petróleo passa por esses pontos de navegação do que por qualquer outro ponto do mundo. Eles são basicamente, por um lado, aumentando suas ameaças aos Estados Unidos, você sabe, nas negociações, mas agora eles também estão aumentando as tensões com os sauditas. E eu acho que eles estão realmente jogando querosene na fogueira nessa situação aqui no Oriente Médio. Se você olhar para esse alinhamento aqui, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão, sabe, se você olhar para as declarações do presidente Trump que ele fez nas últimas semanas, de que ele manteve os turcos fora da guerra, certo? Quando você ouviu essas declarações, o que eu acho que todos nós estávamos pensando era que os turcos talvez estivessem considerando entrar na guerra contra Israel, certo? Junto com o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. Você sabe, Erdogan não é fã de Israel, isso é muito, muito claro. Eu não sei se a Turquia realmente iria entrar na guerra, mas quando o presidente fez essas declarações, você sempre imaginava que a Turquia estaria do lado do Irã em uma guerra. E aqui, com a assinatura desse pacto, o que fica claro é que a Turquia, na verdade, seria obrigada a atacar o Irã, estaria realmente do lado dos Estados Unidos e, potencialmente, por tabela, de Israel. Se essa guerra realmente se transformar em um grande conflito regional, Alex, algumas semanas atrás conversamos sobre a possibilidade de os Estados Unidos estarem com falta de interceptores. E esse era um dos motivos pelos quais eles não estavam indo com força total, junto com todos os outros motivos que discutimos, como economia e as próximas eleições de meio de mandato. E a CNN publicou um relatório esta semana dizendo que os Estados Unidos perderam quase 80% do seu estoque de interceptores. Você tinha os Estados Unidos, o secretário de guerra Pete Hegseth negou isso, dizendo que era notícia falsa. E não há absolutamente nenhuma escassez de interceptores que os Estados Unidos possuem. É bastante difícil saber em quem acreditar nesses relatos. Obviamente, eu diria que sempre que você recebe esses relatos da CNN ou da Axios com uma fonte anônima sênior, isso não significa necessariamente que isso seja correto. Ou talvez signifique que um tipo específico de míssil talvez esteja em menor quantidade do que outro, ou que a quantidade de estoques de mísseis que eles já tinham levado para o Oriente Médio, para posições estratégicas, você sabe, já tenha sido reduzida. Isso não significa que os Estados Unidos não possam se reabastecer rapidamente. Não significa que eles não tenham estoques maiores. Quero dizer, já ouvimos isso muitas vezes também em relação às armas israelenses. E eu acho que em relação às armas israelenses, provavelmente há um grau maior de verdade nisso, porque, você sabe, Israel é um país menor, não tem os orçamentos que os Estados Unidos têm para esse tipo de armamento, mas aqui você vê que os países precisam estar preparados para ter um suprimento inacreditável de interceptores, porque, francamente, é muito mais barato produzir os mísseis balísticos. Antes dessa guerra, víamos que Israel dizia que o Irã estava produzindo talvez centenas de mísseis balísticos todo mês. Então, a questão é, você consegue acompanhar esse ritmo de desenvolvimento dos interceptores? E muitas vezes você precisa de vários interceptadores para cada míssil, porque às vezes um interceptador erra. Sabe, se você quiser ter uma chance maior de realmente interceptar um míssil balístico, talvez precise lançar 2 ou 3 interceptadores só para garantir que vai acertar caso um ou dois deles errem. Então você viu essa narrativa sendo divulgada aqui de que há uma escassez, mas Hegseth e Trump, acho que ambos foram muito rápidos em entrar na discussão para dizer aqui que os Estados Unidos têm as armas de que precisam. Agora, pode ser uma situação muito perigosa quando a CNN faz reportagens como essa, porque se os iranianos acreditarem que os Estados Unidos não têm os interceptadores de que precisam, ou que Israel não tem os interceptadores, isso pode levá-los a tentar tirar vantagem da situação. E o que isso pode fazer é realmente explodir essa situação em um grande conflito regional. Porque se você não tem um número de interceptadores, certo, interceptadores na verdade, as pessoas acham que eles só salvam vidas de americanos ou de outros aliados na região. Os interceptadores salvam vidas no Irã, certo? Por quê? Porque se você não tem interceptadores suficientes e agora os iranianos estão disparando mísseis balísticos, bem, é melhor você acreditar que as capacidades ofensivas vão ser aumentadas além de 100% porque você precisa parar os disparos. Se você não consegue interceptar os foguetes, você tem que partir para o ataque com tudo o que tem, sem exceção,
o mais rápido possível. Então, esses interceptadores, na verdade, salvam vidas iranianas. E quando você ouve Trump dizendo que ele não quer necessariamente ir para a guerra, ele continua dizendo, bem, eu não quero ter que matar muitos iranianos. E ele entende que um grande conflito pode levar à morte de milhares de iranianos se a América fizer guerra do jeito que está acostumada. Você simplesmente entra e ataca tudo. Com certeza. Agora quero mudar de assunto e falar sobre Gaza. Na semana passada, falamos sobre o Conselho da Paz, anunciando que o Hamas concordou em se desarmar. O primeiro-ministro Netanyahu está dizendo que Israel não vai retirar suas posições atuais em Gaza até que o Hamas esteja completamente desarmado. Vamos conferir o vídeo. Eu permaneço firme em relação aos nossos interesses de segurança. Não vamos recuar das nossas posições atuais até que o Hamas seja completamente desarmado. 2. Estamos orientando os soldados das FDI a fazerem tudo o que for necessário para se protegerem, proteger nosso território, proteger nossos cidadãos. 3. O presidente Trump acha, sua equipe acha, que eles podem fazer com que o Hamas seja desarmado e desmilitarizar Gaza. Estamos analisando isso, eles nos enviaram um rascunho, não concordamos, esse rascunho não é nosso. Ao mesmo tempo, você tem o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, dizendo que a implementação do acordo deve ser julgada, abre aspas, pelo que está acontecendo no terreno, não pelo que o Hamas está dizendo. Vamos conferir esse trecho. Temos que olhar para o que está acontecendo no terreno e não para o que o Hamas está dizendo. Agora, precisamos perceber que o ponto principal no plano do presidente é o desarmamento do Hamas. E a questão é, o que é desarmamento? Porque ouvi alguns relatos vindos de Gaza de que o Hamas aventou a possibilidade de talvez mover as armas de um depósito para outro. Isso não é desarmamento. Desarmamento significa remover completamente as armas da faixa de Gaza, para que o Hamas não tenha capacidade nem de tocar nessas armas novamente. Então vamos falar sobre o que os Estados Unidos estão dizendo, o que os Estados Unidos querem, o que Israel quer. Claro, você tem comentaristas dizendo que Israel e os Estados Unidos não estão na mesma sintonia. É assim que isso está sendo apresentado agora. Bem, você tem esse plano de 20 pontos e o plano de 20 pontos que o presidente Trump apresentou há muitos meses é um plano que Israel aprovou. Na verdade, temos todos os motivos para supor que Israel participou da elaboração desse plano de 20 pontos. Talvez eles não tenham gostado de todos os pontos, mas a grande maioria dos pontos são pontos aos quais Israel estava disposto a aderir e lidar. E o que você está vendo agora é que o Hamas simplesmente se recusa a se desarmar, que eles estão muito confortáveis em manter esse controle sobre 30 a 40% do território de Gaza, que ainda está sob o domínio deles. Que eles não querem perder o controle sobre a população e certamente não querem se desarmar, porque se desarmarem, perdem o controle sobre a população local. E pode haver alguma frustração dentro de alguns membros do governo Trump que querem ver investimentos indo para Gaza e a reconstrução acontecendo. Então parece que eles estão tentando passar a perna em Israel e, na verdade, mudar os termos do acordo e suavizar a ideia do que realmente é o desarmamento. E você ouviu Danny Danon dizendo, sabe, se o Hamas está apenas dizendo, nós vamos colocar todas as nossas armas em um depósito e vamos deixar vocês ficarem com uma cópia da chave. Bem, isso não é desarmamento, certo? E ninguém deveria acreditar que desarmamento significa tirar as armas de Gaza. E quando você fala de armas, está falando de armamento pesado, como RPGs e outras coisas. E também está falando das metralhadoras, que é o que eles usam para aterrorizar a população local e manter o controle. Então, há duas coisas que deveriam acontecer. Uma é a desmilitarização do Hamas. E a outra é que o Hamas não deve ser a entidade governante. Enquanto o Hamas tiver armas, eles continuarão sendo a entidade governante. Então, o que você está vendo agora, eu acho, porque você está entrando em uma temporada de eleições, é que o primeiro-ministro Netanyahu está começando a fazer comentários que provavelmente só faria a portas fechadas e em conversas diretas com o presidente e sua administração. Agora, ele está fazendo esses comentários em público, dizendo que rejeitamos os novos termos. Mas o que aconteceu? Imediatamente depois, Israel disse que não concordaria com esse conceito suavizado de desarmamento parcial, que Vladanov, que é o chefe do Conselho de Paz, veio a público e disse, bem, na verdade, estamos todos na mesma sintonia. E parece que eles estão alinhados com a posição israelense.
Ao mesmo tempo, Vladimir pediu que ambos os lados diminuíssem as tensões, criticando os recentes ataques de Israel em Gaza. Quando ele assumiu o cargo, Ficamos curiosos sobre qual posição ele tomaria em relação a Israel, neste caso, criticando o Estado judeu. bem, Vladimir, obviamente, ele já era um enviado especial da ONU para a situação em Gaza, mesmo antes da guerra. Então, por um lado, você pergunta, como esse cara, que já lidava com Gaza antes da guerra pelas Nações Unidas, poderia agir assim? Você lembra que a UNRWA, essa agência da ONU, é a maior empregadora na faixa de Gaza e funcionários da UNRWA participaram dos ataques de 7 de outubro? Como você pode ter um cara como Vladimir sendo chefe do Conselho de Paz? Parece que isso é um grande retrocesso. Mas, você sabe, eu conversei com várias autoridades israelenses e dos Estados Unidos e eles achavam que, entre as várias pessoas que estavam sendo consideradas para liderar o Conselho de Paz, Blanov era uma pessoa razoável com quem eles sentiam que poderiam trabalhar. E você está vendo isso aqui, que assim que algo é proposto e Israel não gosta, Blanov rapidamente recua e tenta se alinhar mais de perto com a posição israelense. Basicamente dizendo que ele sabe que Israel e o Conselho de Paz estão na mesma sintonia, que ele está trabalhando com os mediadores para diminuir a tensão. E o que ele disse, que eu acho que foi muito importante, foi que os relatos de que o Conselho de Paz havia pedido para Israel se retirar, e esse é o ponto-chave aqui, certo? Quando você suaviza os termos do que significa desarmamento, o que você espera é conseguir uma retirada israelense de pontos que Israel controla em troca desse desarmamento suavizado. Então, o que o Weinoff está dizendo agora é que os relatos de que o Conselho de Paz pediu para Israel se retirar antes do desarmamento não são verdadeiros. Então, basicamente, ele está voltando aos termos do acordo de 20 pontos. E eu acho que, você sabe, o que não está sendo falado aqui, e nós mencionamos há um segundo que Netanyahu agora está em período eleitoral. É qual líder israelense você confia para conseguir gerenciar esse nível de conflito? Por quê? Os israelenses, se você pegar, por exemplo, um Gadi Eisenkot, que não fala inglês muito bem, certo? Não entende as nuances de como trabalhar em inglês, com a administração americana, talvez com o Conselho de Paz, talvez com os europeus. Netanyahu está fazendo um malabarismo agora. Por um lado, ele precisa entender ao pé da letra qual é a linguagem desse plano de paz de 20 pontos. Eles estiveram envolvidos na aprovação e redação disso, para garantir que os americanos cumpram o acordo, mas fazendo isso de uma forma que não torne Israel um adversário, certo? Então, como você mantém, sabe, Vance, Witkoff, Kushner, que não são aliados deles, mas às vezes são aliados em atrito, sabe? Como você mantém eles por perto, sabe, sem passar do limite da raiva ou, sabe, agressão contra Israel. Sabe, isso é algo que Netanyahu, eu acho, faz melhor do que qualquer um. E eu não sei se isso é algo em que os israelenses realmente estão pensando enquanto se encaminham para uma eleição. Você mencionou J.D. Vance. Talvez ele esteja tentando suavizar sua posição em relação a Israel depois do mês passado, quando no programa do Joe Rogan disse que Israel está conduzindo uma campanha bem financiada para derrubar negociações e voltar à guerra com o Irã indefinidamente. Foi isso que ele disse no mês passado. Agora tivemos esse último vídeo, acredito que na Fox News, falando sobre seu relacionamento com o primeiro-ministro Netanyahu. Vamos conferir o trecho. Ele não me confrontou. Tivemos uma conversa agradável e franca. Quero dizer, veja, como já disse várias vezes, Laura, Israel tem sido um grande parceiro. Eles são um aliado dos Estados Unidos da América. Mas, como a França, o Reino Unido ou qualquer outro aliado dos Estados Unidos da América, às vezes temos diferenças de opinião. E eu acho que a mídia americana é fascinada por essa dinâmica. Mas a simples realidade é que meu trabalho é defender exclusivamente os interesses dos Estados Unidos da América. Nós tivemos, eu descreveria francamente, como uma conversa agradável, mas direta. Eu não me senti confrontado. Então aí está o vice-presidente Vance se referindo ao encontro entre Netanyahu, o primeiro-ministro, e ele mesmo há apenas 2 semanas em Washington. Você acha que J.D. Vance mudou sua posição em relação a Israel? Ele está meio que voltando atrás depois daqueles comentários no Joe Rogan? Que jogo ele está jogando? Eu acho que Vance está voltando atrás nas declarações dele. Ele fez alguns comentários bem extremos sobre Israel, sabe?
meio que comparando Israel a países como Catar e China e outros em termos de influência na política americana. E ele disse que, como você mencionou, que havia uma campanha bem financiada para tentar minar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, e Netanyahu entrou, acho que de forma muito firme, mas educada. Lembre-se, Netanyahu é um dos diplomatas mais experientes no cenário mundial. Sabe, você ouve coisas que Vance diz, ouve coisas que Trump diz. Netanyahu nunca fala desse jeito. Netanyahu nunca, jamais entra no gabinete do presidente dos Estados Unidos ou na Casa Branca e os desrespeita publicamente. Ele é muito educado, ele é muito respeitoso, ele é deferente, ele entende que, por um lado, os Estados Unidos são a principal superpotência. Mas, por outro lado, ele também entende a influência e o poder de Israel nessas situações. E ele equilibra isso com muito cuidado. Então ele entrou de forma muito educada, mas deixou muito claro para Vance que as declarações que Vance fez eram muito perigosas. Não apenas em relação às possibilidades de conflito no Oriente Médio, mas talvez mais importante para Netanyahu, minando o apoio dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos, que naturalmente querem se alinhar com Israel. E a ideia para eles de que Israel deveria ser mencionada na mesma frase que o Catar e a China, eu acho é muito prejudicial. E o que é que você viu aqui? Quando Vance diz, em primeiro lugar, que a conversa que tivemos foi educada, respeitosa, eu não me senti confrontado, eu acho que você pode acreditar nisso, que Netanyahu nunca o confrontaria de forma muito hostil. Ele apenas colocaria tudo às claras. E o que Vance... A quem Vance comparou Israel nesses comentários no programa da Laura Ingraham. Ele comparou Israel à França e à Grã-Bretanha como aliados, que às vezes podem discordar dos Estados Unidos, mas ainda estamos falando do Ocidente. Grandes aliados que são superpotências, que a maioria dos americanos sente que deveriam estar alinhados com os Estados Unidos, certo? Quando você perguntasse, tipo, se você fizesse uma pesquisa com os americanos e dissesse, sabe, quem são os maiores aliados da América? Eles provavelmente diriam, sabe, Inglaterra, França. Então aqui você tem Vance dizendo Inglaterra, França, Israel na mesma conversa, em vez de Catar, China, Israel. Então definitivamente um recuo por parte do Vance, eu acho que é algo útil, mas precisamos ficar de olho, porque, sabe, ele meio que oscila um pouco nesses comentários, dependendo do público. Vamos passar para o Líbano, Alex. As conversas continuam. Houve conversas facilitadas pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano em Roma na semana passada. Uma das questões em pauta são essas zonas piloto de segurança no sul do Líbano. E, segundo relatos, Israel está considerando países, incluindo talvez a Suíça, como sendo uma das forças para supervisionar essas zonas piloto de segurança no sul do Líbano. Claro, Israel insiste que o Hezbollah deve ser desarmado antes que as coisas se consolidem por lá. Vamos falar sobre a situação em relação a essas negociações. Bem, essas negociações continuam. Lembre-se, tivemos conversas algumas semanas atrás em Roma, sabíamos que as negociações iriam continuar. A rodada original de negociações estava acontecendo, conforme me foi relatado diretamente pelo principal negociador, Yehiel Leider, que estava em Roma. Ao mesmo tempo em que eu estava em Roma, ele me disse isso. Essas negociações estavam acontecendo em um clima muito amigável, onde os dois países tinham um interesse comum em ver o Hezbollah continuar desmilitarizado e enfraquecido dentro daquele país. E assim as conversas continuam. Elas continuam lentamente. Elas são produtivas. Ao mesmo tempo, ouvimos que Leider pediu para que as negociações terminassem aproximadamente 3 horas antes do previsto, porque continuam os movimentos do Hezbollah na região. E nesta semana houve um grande ataque em que israelenses entraram em uma casa dentro do Líbano e a casa estava armadilhada e vários israelenses foram mortos e feridos ao entrarem nesse prédio armadilhado. Agora, há muitas perguntas também sobre por que os soldados estão entrando nos prédios. Sim, normalmente você manda cães, manda drones, manda robôs, às vezes você manda terroristas para dentro dos prédios, e aqui está um grande erro, provavelmente um erro que aconteceu no campo, por um comandante de campo, que enviou tropas para dentro de um prédio. Agora, muitas vezes você não quer explodir esse prédio num ataque aéreo. Por quê? Porque você quer chegar, se houver uma entrada de túnel, você quer saber quais armas estavam dentro do prédio, mas você não quer enviar tropas e ter soldados mortos. Então, houve um grande incidente onde soldados foram mortos. E a pergunta era,
esse prédio estava armadilhado antes do cessar-fogo, o que é uma possibilidade, ou esse prédio foi armadilhado depois do cessar-fogo, o que seria uma grande violação do cessar-fogo, mas ainda assim, as negociações continuam. Tanto Israel quanto o Líbano têm um interesse particular em ver essas negociações continuarem. Agora, quando você fala sobre a Suíça ser considerada como uma força internacional para verificar o desarmamento do Hezbollah, certo? Então, o que estamos falando agora é que Israel já se retirou de 2 pontos estratégicos ao norte de uma linha amarela no Líbano, que é basicamente ao longo do rio Litani. Então, Israel queria controlar toda a terra até o Litani. Para ter uma margem de manobra nas negociações, Israel, na verdade, foi além do Litani. E no início das negociações, Israel concordou que se retiraria de 2 pontos estratégicos ao norte do rio Litani. E o exército libanês deveria entrar e assumir essas áreas para garantir que o Hezbollah não possa se reconstituir. Agora, é preciso algum tipo de mecanismo para verificar que o Hezbollah não está na área. Agora, eu acredito, e provavelmente você também, que a única agência capaz de verificar que o Hezbollah não está operando na área de uma forma que satisfaça Israel é o próprio Israel. Só as FDI podem fazer isso. E houve relatos de que, enquanto Israel e outros estão considerando a Suíça para esse papel, a questão é quem vai abrigar o contingente suíço. Houve alguns relatos de que a ONU seria o órgão supervisor, que a UNIFIL seria o órgão supervisor. Quero dizer, isso seria um desastre estratégico? Sim, com certeza. Você já viu a UNIFIL completamente ineficaz? Isso basicamente está dando cobertura real para o Hezbollah no sul do Líbano e impedindo Israel de atacar em áreas onde o Hezbollah estava violando os termos do seu acordo sob a Resolução 1706 da ONU, onde o Hezbollah já deveria estar fora do sul do Líbano. Nós vimos o quão bem isso funcionou e o Hezbollah constituiu uma força massiva, incluindo armas e túneis, até a fronteira com Israel, sob a supervisão da UNIFIL. Então a última coisa que você quer ver é a UNIFIL envolvida, a ONU envolvida, a Suíça envolvida. Mas se você está apenas falando em verificar, a retirada do Hezbollah desses 2 pontos estratégicos ao norte do Litani, provavelmente Israel pode lidar com isso. Então essas são os pontos que Israel está negociando neste momento em Roma. Alex, finalmente esta semana temos resultados das primárias chegando dos Estados Unidos. Em particular, Dr. Abdul El-Sayed foi nomeado como o candidato democrata ao Senado no estado de Michigan. Ele é conhecido por seus comentários anti-Israel e anti-judaicos, chamando Israel de um estado de apartheid ilegal, chamando Israel de uma nação fora da lei. Ele também tentou recuar um pouco, dizendo que o judaísmo e os judeus são separados da situação em Israel. Vamos conferir este vídeo. AIPAC e Israel não são a mesma coisa que o judaísmo e o povo judeu. Eu amo o judaísmo e amo o povo judeu. E a coisa mais perigosa que eles tentaram nos dizer é que de alguma forma eles podem estender a definição de antissemitismo para incluir um governo estrangeiro e seus líderes. Isso é besteira. Não. Se você acredita que o antissemitismo se estende para incluir um governo estrangeiro e a AIPAC, você está criando uma situação perigosa. Você não pode afirmar que os direitos humanos terminam em uma fronteira. Você não pode dizer que quer investir em nossas crianças quando envia nosso dinheiro para o exterior para matar as crianças de outras pessoas. Você não pode afirmar isso. Aleluia. Ele ama o judaísmo. Ele ama os judeus. Ele só não suporta Israel. Quão significativa é essa vitória nas primárias? Na verdade, ele ainda não ganhou nada. Mas quão significativa? Quero dizer, isso é apenas parte de um quadro maior do rumo que os Estados Unidos estão tomando? Indicando um cara como esse, temos Mandani em Nova York como prefeito e, potencialmente, esse cara como senador. Bem, ele certamente parece um amante da fé judaica e do povo judeu, com certeza, muito claramente em seus comentários. E essa é a falácia perigosa aqui quando você diz, eu não sou antissemita. Eu amo o povo judeu. Eu só não gosto das políticas do Estado de Israel. Sabe, eu não quero que os Estados Unidos apoiem o único Estado judeu em todo o mundo. Sabe, eu não quero que os Estados Unidos enviem ou vendam armas para o Estado de Israel. Basicamente, você está tentando criar as circunstâncias em que os países que você apoia, El-Sayed, nesses países muçulmanos, terão a capacidade de atacar e derrotar o Estado de Israel.
Então você sabe, basicamente está dizendo, eu não sou antissemita. Bem, adivinha só? Se você está aplicando padrões duplos a Israel que não aplica a nenhum outro país do mundo, então, na verdade, você é antissemita. Eu acho que essa eleição primária, é significativa, certo? Agora, El Said ainda precisa passar pela eleição geral e as pessoas estão observando que Michigan é um estado pêndulo, não é um estado azul. Então, existe a possibilidade de El Said perder nas eleições gerais. Lembre-se, Michigan é o estado que tem a maioria das montadoras de carros dos Estados Unidos. E muitas vezes esses trabalhadores braçais, você sabe, podem acabar votando nos republicanos em vez dos democratas. É interessante notar que o AIPAC investiu cerca de 30 milhões de dólares na campanha apoiando Haley Stevens contra El Sayed. Agora, isso não significa que Haley Stevens, que era basicamente considerada uma democrata moderada, não quer dizer que ela fosse ótima em relação a Israel também, certo? Ela não tinha um grande histórico sobre Israel, mas comparado ao El Sayed, sabe? Ela parecia um anjo em relação a Israel. Então você vê como o AIPAC está entre a cruz e a espada, certo? Colocando 30 milhões de dólares. E só pense em quanto custa cada uma dessas campanhas, sabe? Se você tem que colocar 30 milhões de dólares por trás de cada campanha para ganhar uma vaga no Senado, e isso é só na primária, certo? Então isso pode ser 60 milhões de dólares dos dois lados de uma eleição só nas primárias. E ainda tem eleição geral também. Então, quero dizer, só a quantidade absurda de dinheiro que está entrando nessas disputas pelo Senado agora é enorme. E a questão é, sabe, por quanto tempo a AIPAC vai conseguir manter isso? Por quanto tempo os doadores vão estar dispostos a continuar bancando isso se você vê numa eleição como essa, onde eles colocam o dinheiro deles por trás? Eu diria, Stevens não é uma grande candidata, mas certamente uma candidata exponencialmente melhor do que El Sayed, e mesmo assim você perde essa disputa. Então a AIPAC está numa situação em que precisa meio que demonstrar que está vencendo a maioria das suas eleições. E também é muito cuidadosa ao escolher em quais eleições vai investir o dinheiro. Ela só coloca dinheiro em eleições, em primárias, onde realmente acha que pode ganhar. Se não acha que pode ganhar, eles não vão investir o dinheiro porque você estaria basicamente jogando dinheiro no lixo, certo? Então, sabe, há muitas dúvidas aqui. Agora, vocês vão dizer, bem, em estados como Missouri, vocês tinham, sabe, uma senadora muito progressista e anti-Israel chamada Cori Bush, que foi derrotada nas primárias. E teve a primária, acho que foi em Nova York, onde Jamal Bowman, por exemplo, também foi derrotado recentemente. Então, não é que todas essas eleições primárias estejam sendo perdidas. Algumas estão sendo vencidas, outras estão sendo perdidas. Mas o que acontece agora é que em todos os estados você tem um candidato nas primárias, especialmente no Partido Democrata, mas às vezes também no Partido Republicano, que é ferrenhamente anti-Israel. E então, quando você teve essa situação no Congresso alguns anos atrás, em que só existia o grupo conhecido como The Squad, você tinha Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Bem, as pessoas diziam, sabe, são só 3. E eu dizia, bem, na próxima eleição vão ser 10. Bem, aqui estamos agora em 2026 e não são 3 e não são 10. Cada estado está tentando lançar um candidato exatamente assim. E eu acho que você está vendo que o futuro do Partido Democrata é tal que está se tornando cada vez mais e mais progressista. Está se tornando cada vez mais anti-Israel. E uma grande questão agora vai ser, bem, quem os democratas moderados vão apoiar nesta eleição? Pessoas como Chuck Schumer, que costumava ser o líder da maioria no Senado? Ele vai dar seu apoio? E os outros, eles vão apoiar El Sayed? E a resposta é que eles vão dar seu. Ele apoiou o Schumer, apoiou ele nas primárias. Certo, então é isso, certo? E eles vão apoiar, e obviamente vão apoiar ele na eleição geral. Então esse grupo moderado e tradicional do Partido Democrata tem muito medo dessa ala progressista do Partido Democrata. E eles não estão fazendo nada para enfrentá-los. E no fim das contas, eles vão acabar apoiando pessoas como essa. Então, eu acho que, por um lado, a situação não está completamente perdida. E você vê que algumas dessas disputas nas primárias realmente importam. E El Sayed venceu por uma margem muito pequena em Michigan. Foi uma primária disputada e Stevens provavelmente não era o melhor candidato. Mas a tendência geral. Mesmo com algumas vitórias como Cori Bush e Jamal Bowman, isso aponta para cada vez mais candidatos progressistas e anti-Israel no Partido Democrata.
E como dissemos também, você vê essa tendência isolacionista também no lado republicano. Então Israel acaba se vendo cada vez mais pressionado e isolado. E isso também nos leva de volta às declarações que J.D. Vance fez e ao motivo pelo qual o primeiro-ministro Netanyahu achou tão importante ir até o escritório de J.D. Vance e, educadamente, pedir para ele corrigir o que foi dito. Porque se você não corrige isso, o que vai acontecer é que você vai começar a perder apoio também do lado republicano. E eu acho que para os republicanos que estão analisando isso, por que você se alinharia com os democratas progressistas na questão de Israel? Você sabe, você não se alinha com os democratas progressistas em nenhum outro assunto, certo? Se você é republicano, especialmente quanto mais à direita você está, você não se alinha com os democratas progressistas em nenhum assunto, nem mesmo em um. Então, se os democratas progressistas estão se posicionando como muito, muito anti-Israel, isso deveria ser uma pista para você de que não deveria se alinhar com eles nessa questão. Eleições de meio de mandato em novembro, uma semana antes, eleições para o Knesset em Israel. Tempos interessantes pela frente. Ele é Alex Treiman, CEO da JNS. Eu sou Josh Haas, correspondente da JNS. Obrigado por se juntar a nós novamente aqui no Jerusalem Minute na JNS TV. Certifique-se de se inscrever, nos dar um super valeu e conferir todo o conteúdo incrível que a JNS TV oferece. Um grande abraço para o pessoal que está por trás das câmeras aqui. Também acesse jns.org para todas as notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Jerusalem Minute na JNS TV.